Myxomicota, que são os chamados fungos gelatinosos, que são fungos meio parecido com amebas, enfim, eles se movem por pseudópodes, né? Antes eles eram classificados no filo ameba e temos os fungos verdadeiros, ou os fungos da divisão Myxomicota, são aqueles que apresentam micélio verdadeiro, né? Ou seja, os fungos filamentosos, que apresentam hifa, e o micélio, que é o emaranhado de hifa. E no eumicota também estão incluídas as leveduras, que são fungos unicelulares que às vezes apresentam dimorfismo. Ok? Então aqui nós temos um exemplo de um fungo da divisão Myxomicota, e aqui nós temos um fungo verdadeiro, um fungo filamentoso da divisão Eumicota. Em relação à morfologia, os fungos apresentam duas fases, né? A fase vegetativa ou fase somática e a fase reprodutiva. Em relação à fase vegetativa ou somática, se nós caracterizarmos as leveduras, essa placa ela mostra o crescimento de uma levedura, né? Um exemplo de levedura é o Saccharomyces cerevisiae, a levedura do pão. Essa aqui é uma imagem feita no microscópio, ok? Onde a gente consegue, através de azul de metileno, por exemplo, corar, e a gente consegue ver as células das leveduras, certo? Mas não parece uma bactéria, até parece em forma, mas o tamanho de uma célula de levedura é muito maior do que a célula de uma bactéria quando visualizada ao microscópio. E aqui nós temos os fungos filamentosos, que nós temos uma placa de Petri com os fungos filamentosos, ou seja, fungos que formam hifas, e aqui é um exemplo, né, de um fungo filamentoso crescendo num substrato à base de trigo. Então, todos aqueles fungos que aparecem num pão mofado, por exemplo, aquilo são fungos filamentosos. Como nós vimos anteriormente, através da excreção de enzimas, eles atuam na decomposição do substrato. Então, os fungos filamentosos, eles apresentam as hifas. Aqui, nessa micrografia, nós temos a presença de hifa, né? Aqui a hifa, aqui as estruturas onde se formam os esporos. Então aqui nós temos as hifas, né? A gente vê aqui o emaranhado de hifa, onde chama micélio. Então isso aqui é um fruto cítrico, uma laranja, sendo consumida, sendo degradada por um fungo filamentoso. Aqui nós temos também um pão mofado, um pão bolorado, enfim, que são, né, essa degradação vem através das hifas, que são estruturas tubulares, que o emaranhado de hifas forma o micélio. Então aqui nós vemos as hifas e aqui nós vemos o micélio. Okay? Então, algumas características em relação às hifas, né? As hifas, elas crescem na ponta, elas têm um crescimento apical, elas não crescem da base. Então ocorre um alongamento da célula terminal, ok? E com isso ocorre o crescimento da hifa. O crescimento da hifa para formação do micélio, para que o fungo cresça, para que ele consiga degradar, para que ele consiga consumir o material que será decomposto. Okay? Então, na maioria dos casos, as hifas apresentam mais de um núcleo, mas elas podem, né, apresentar somente um núcleo, e o micélio é o entrelaçamento de hifas formando uma massa compacta. Então, as hifas entrelaçadas, elas formam o micélio. E qual a função, né? Qual a função do micélio? A função do micélio é colonizar o substrato, absorvendo água e nutrientes. Então o fungo coloniza o substrato, seja palha, seja um tubérculo, seja uma gramínea, aqui nós temos arroz, seja uma madeira, o fungo degrada aquele alimento, aquele material, para absorver água e nutrientes. É claro que para nós isso é indesejável, porque ocorre a degradação, ocorre a deterioração de um alimento, de uma estrutura que poderia ser benéfica para a gente. Sim? E essa função, né, essa colonização do substrato para absorver água e nutrientes ocorre através do quê? Como que o fungo degrada um substrato? Ele degrada através da síntese e liberação de enzimas e
ácidos orgânicos. Aí nós temos ácido málico, ácido acético, ácido fúvico, ácido salicílico, enfim, uma série de ácidos orgânicos e enzimas como amilase, como celulase, enfim, que o fungo ele libera para degradar o material, certo? Então, cada fungo, cada gênero, cada espécie de fungo, ele tem especificidade por um ou outro tipo de material, né? Então, se eu quero um fungo, por exemplo, com uma alta capacidade de degradar amido, de produzir amilase, eu vou selecionar esse fungo da onde? Eu vou selecionar esse fungo de um material rico em amido, ok? Então, em relação às hifas, tá, nós temos dois tipos de hifa. Hifa septada, que seriam como se fossem divisões na hifa, e hifa sem septo. Né? A hifa septada a gente chama de hifa tabicada, e a hifa cenocítica, né, são hifas cenocíticas, elas não têm septo. Okay? Então a gente pode ver que na hifa cenocítica os núcleos eles estão dispersos na hifa, tá? E nas hifas septadas a gente geralmente tem um núcleo por região do septo. Okay? Então nós temos hifa septada unicariótica, podemos também, né, ter hifa septada multicariótica, mas a maioria a gente encontra como unicariótica, e também podemos ter as hifas cenocíticas. Então aqui, ó, se nós visualizarmos essa fotomicrografia, a gente vê que essa hifa aqui tem septo. Tá? Essa hifa aqui, ó, já não tem septo. Mas qual a importância de eu saber se uma hifa é septada ou não? Se eu isolei um patógeno, isolei um fungo de uma planta e sei, através da literatura, que esse fungo apresenta um micélio septado, se eu faço uma lâmina, vou para o microscópio e vejo que esse fungo que eu isolei, a hifa dele não é septada, o que eu sei? Isso me indica que, ó, o fungo que eu quero não é esse. Tá? Hifa septada a gente tem algumas características, né? Por exemplo, hifa septada forma grampo de conexão, ok? Já hifa não septada não forma. Então, a diferenciação de hifa septada ou não septada dentro de outras características é importante em estudos morfológicos. Mostrando uma estrutura reprodutiva de um fungo, que é o cogumelo, que é o basídio, e aqui o micélio vegetativo, o micélio que está lá no solo para explorar nutrientes. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ver a diferença, né, principalmente em relação ao número de núcleos. Se eu pegar a parte reprodutiva da planta, geralmente eu vou ter dois núcleos aqui, né, são núcleos haploides, geneticamente diferentes, dentro da mesma hifa. Para quê? Para ter variabilidade genética na hora da reprodução. Porque um fungo vai se reproduzir quando? Quando a condição do meio está adversa para o desenvolvimento dele. Por exemplo, se eu subir a serra num período de frio intenso, é comum, embaixo de plantação de pinos, eu observar a presença de corpos de frutificação, de cogumelos de fungos. Um exemplo é a Amanita muscaria, que é um fungo ectomicorrízico. Okay? Então é aquele fungo que tem um chapeuzinho vermelho com alguns pontinhos brancos. Quando o inverno é intenso, o solo está muito frio, tem possibilidade de congelar, o que o fungo sente? Que ele pode ser dizimado, enfim, ele vai e entra em processo de reprodução. Então, lá em cima, na estrutura reprodutiva, ok, a gente encontra, né, hifas com dois núcleos, tá? Já no micélio vegetativo, no micélio de absorção, lá embaixo nas hifas, a gente vai encontrar o que? Hifas monocarióticas, hifas com um único núcleo haploide geneticamente idêntico. Aqui nós temos algumas estruturas que a gente chama de estruturas especializadas. Um exemplo, nós temos os rizoides. Rizoide é bem comum em fungos do gênero Rhizopus, por exemplo, Rhizopus stolonifer, que é um fungo que causa podridão pós-colheita em tomate, podridão pós-colheita em mamão, certo? Então o Rhizopus, né, o rizoide aqui, seria essa estrutura, ele tem essa raiz
na ponta, lembra um pouco uma muda de morango, ele se reproduz também por estolão, seria um tipo de estolão, mas essa estrutura aqui especializada tem, né, principalmente para fixação nesse caso, ela tem a denominação de rizoide. Aqui nós temos os austórios, né, austórios, ó, aqui é um austório, outro austório, essa bolinha aqui dentro da célula, aqui eu tenho o micélio cresceu, emite o austório entra lá na célula e suga o nutriente. Então, a austório eu vou encontrar em fungos que eu chamo de fungos sugadores, são aqueles fungos que são extremamente deletérios para a planta, eles atacam as plantações e causam, né, uma destruição muito rápida. O fungo entra e ele quer absorver nutriente. O fungo saprófito também acaba muitas vezes, né, pode manter essas estruturas. E nós temos aqui os apressórios. Apressórios, como o nome fala, é uma estrutura que a hifa usa para se prender na célula. A hifa se prende na célula vegetal, aí ela começa a produzir enzima, a produzir ácidos orgânicos, começa a degradar a parede celular da planta para emitir o austório, por exemplo, para sugar nutriente, enfim. E nós temos também, né, outras estruturas. Um exemplo nós podemos citar as anastomoses, que é essa ponte aqui. A anastomose ela só ocorre em indivíduos da mesma espécie, ela ocorre para troca de nutriente, tendo como benefício a melhoria na exploração do substrato. E aqui nós temos o que chama, ó, de grampo de conexão. Grampo de conexão, ele ocorre, né, em ascomiceto, basidiomiceto, ok? Vai sempre ocorrer em estado de cariótico. Quando tem o grampo de conexão, a hifa está se reproduzindo, tá? Ela está se reproduzindo, não é só lá no basídio que tem reprodução, pode ter também, porque nem todo fungo produz basídio, né? A hifa também, então, ela é dicariótica e aqui está ocorrendo o quê? É para ocorrer a troca dos núcleos em processos reprodutivos. Então, o grampo de conexão é um indicativo, por exemplo, que o micro-organismo está em processo de patogenicidade. O que acontece? Muitas vezes eu isolo um fungo fitopatogênico lá no campo, mantenho esse fungo em laboratório em placa de Petri, tá? Esse fungo está sendo mantido em placa de Petri, eu dou todos os nutrientes que ele precisa para desenvolver na placa de Petri no meio de cultura, e esse fungo acaba perdendo esse poder de infecção que eles têm. Então, às vezes, tu isola o fungo, tu mantém no laboratório, tu vai inocular novamente na planta, por exemplo, para testar um postulado de Koch, e o que tu observa? Esse fungo não está causando doença na planta. Né? E por quê? Porque esse fungo não estava numa condição que estimulasse ele a manter toda essa máquina, ter todo esse gasto energético para manter esse processo infeccioso, visto que ele estava no meio que fornecia tudo para ele. Então, às vezes, tu tem que inocular esse fungo numa planta, deixar lá para que ele volte a causar doença, aí tu reinocular para que ele mantenha, né, mantenha o processo de patogenicidade dele, ok? Então aqui, como eu falei para vocês, ó, né, o grampo de conexão só ocorre em micélio, em hifa dicariótica. Tá? Aqui nós temos microfotografias, né, mostrando o grampo de conexão. É claro que a gente não consegue visualizar o núcleo aqui, mas a gente consegue perfeitamente em microscópio observar o grampo de conexão.